Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Dia 6 de maio, quero meditar com você João, capítulo 6, versículos de 52 a 59. Naquele tempo os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Gente, olha o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Os judeus estão discutindo. Preste atenção, esse evangelho é muito precioso para nós católicos, viu? Naquele tempo os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Ou seja, ele não está falando isso sério, né? Ele está dizendo que vai dar a sua carne, a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Ele está dizendo literalmente, eles estão escandalizados. Eles não compreendem. Mas sabe o que é o interessante disso? É porque Jesus vê que eles estão escandalizados. E se fosse uma má interpretação? Se Jesus estivesse dizendo que a carne dele fosse uma carne espiritual, que fosse uma analogia, fosse um jogo de palavras, e eles não tivessem entendido, Jesus talvez diria para eles: ei, calma, vocês não estão entendendo. É claro que eu não estou falando da minha carne literalmente, eu estou falando de uma outra carne. Não. Jesus vê que eles se escandalizam e Jesus não volta atrás em sua palavra. Por que Jesus não volta atrás? Porque é exatamente o que ele está dizendo. Eu darei a vocês a minha carne. E isso acontece na quinta-feira santa. Jesus toma o pão. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Isto é o meu sangue que é dado por vós. Então a primeira coisa, Jesus não volta atrás, porque eles se escandalizaram. Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. E a palavra é dura. Jesus chega a dizer: olha, se vocês comerem desta carne e beberem desse sangue, vocês vão ter vida. Se vocês não comerem, não beberem, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quem comungar vai ter vida eterna. Palavra dura. Sem a Eucaristia nós não temos vida. Com a Eucaristia você tem vida eterna. Essas palavras de Jesus, elas são muito duras e deveria colocar qualquer católico a se questionar. Qualquer pessoa que comunga e que não comunga deveria se colocar diante dessa palavra. Essa palavra é pesada. Essa palavra é uma palavra de vida eterna. Essa é uma palavra que também carrega um castigo. Veja, é uma palavra que carrega castigo e carrega salvação. Veja, vou repetir, em verdade, para você que comunga e para você que não comunga. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Para você que não comunga, talvez essa palavra se ajuste a você. Se você não come, se você não bebe do seu sangue, você não vai ter a vida em vós. Ei, graças... Eu falo isso porque é uma palavra forte, mas não é minha palavra, é a palavra de Jesus para você. É a palavra de Jesus. Rumine essa palavra aí. Você que não comunga, você que não bebe do seu sangue, você que não come da sua carne, você não vai ter a vida. É Jesus quem está te falando. E para você que comunga, claro, comunga, não adianta também comungar errado, porque tem gente que está comungando errado, sem poder comungar. Agora, se você comunga do jeito certinho, preparado, devidamente preparado, você vai ter a vida eterna. Eu vou ressuscitar você no último dia. Está aqui.
Por quê? Porque minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, que lindo, permanece em mim e eu nele. Primeira coisa, verdadeira comida, verdadeira bebida. Sua carne e seu sangue, verdadeira comida, verdadeira bebida. Ele não está fazendo analogia. Ele está falando de verdade. A minha carne é o que você come. O meu sangue é o que você bebe. E se você beber desse sangue, se você comer dessa carne, você vai permanecer em mim, eu vou permanecer em você. Isso é forte demais. Ou seja, a Eucaristia é a melhor maneira de a gente permanecer em Deus e Deus permanecer em nós, minha gente. Porque veja, quando você comunga Ele, um Deus entra dentro de você e você começa a estar em Deus, Deus em você, você em Deus. Não, gente, como é que um católico vive sem a Eucaristia? E digo mais, por que a gente só comunga, por que vamos comungar só dia de domingo, se a gente pode comungar, a gente pode receber isso mais vezes na semana, todos os dias? Ficar com Jesus. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai, assim olha que bonito, assim o que me come viverá por causa de mim. O que me come viverá por causa de mim. Quem comunga Jesus da Eucaristia vai viver a vida por causa de Jesus. Uma vida eucarística é isso. Agora a minha vida é uma vida de Jesus. Só pode ter uma vida plena com Jesus quem tem vida eucarística. Desculpa te falar isso. Mas se você não tem vida eucarística, se você não comunga, claro, você tem outras formas de se unir a Jesus. Você tem a palavra, você tem várias realidades. Mas nunca plenamente, nunca tão forte como a Eucaristia. A Eucaristia é o melhor meio para a gente se unir a Jesus. Então você pode se unir a Jesus de outras formas, mas a forma plena é a Eucaristia. A forma por excelência é a Eucaristia. E nós não podemos abrir mão. Viver uma vida por causa de Jesus. Ou seja, eu vou viver por causa de Jesus. E a Eucaristia vai fazer isso. Vai fazer eu me tornando um outro Cristo. Eu estou falando tudo isso para te deixar com sede da Eucaristia. Não é para te julgar. Não é para te condenar. Pelo contrário, é para que você queira comer e beber do seu corpo e do seu sangue. Que Deus te abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.